Boa noite. Grande expediente. Vereador Michel Oliveira renova compromisso com a juventude. Vale a pena lembrar que o jovem e as pessoas, de modo geral, precisam saber e ter em mente os seus direitos e os seus deveres. E nós estamos aqui para criar essas pontes. Conselho Municipal da Saúde recomenda lockdown de 2 semanas em Passo Fundo. Fazer com que o vírus pare de circular. Caso contrário, não adianta nós abrir leitos, ter mais leitos, que isso não vai reduzir as perdas de vida. Saiba como a alternativa de fechamento total das atividades repercutiu entre os vereadores. Não há base científica nenhuma, e esse é só um dos estudos, já existem estudos estrangeiros, que correlacionem lockdown com melhoria nas condições de saúde durante a pandemia. Aprovada a matéria que prevê sistemas de captação da água das chuvas em edificações públicas. Para que o Poder Executivo possa dar exemplo para a comunidade e, através desse exemplo, motivar outras pessoas a também fazerem isso. E ainda, Legislativo apoia a ampliação da idade limite para o ingresso nas polícias gaúchas. Que os candidatos se inscrevam tendo mais de 30 anos de idade. Isso não iria interferir em nada, né? A capacidade de atuação desses profissionais na área de segurança pública. Na segunda-feira, mais um parlamentar fez sua estreia no Grande Expediente. Desta vez, pudemos conhecer a trajetória, objetivos e desafios do vereador Michel Oliveira. O parlamentar aproveitou o espaço de honra da sessão para reafirmar seu compromisso com a criação de políticas públicas para a juventude. O jovem que ingressa na política tem o desejo de construir um futuro melhor. Com Michel Oliveira não foi diferente. Em 2008, o estudante iniciou sua caminhada pública como ativista de movimentos populares. Agora, aos 32 anos e como vereador, comemora os frutos deste trabalho. Os trabalhos apresentados hoje para a comunidade, para os colegas vereadores, são ações que a gente realizou durante a nossa trajetória, tendo sucesso praticamente em todas e transformando vidas. O fato de estar aqui como vereador traz ao mesmo tempo o compromisso de ampliar essas ações para outras gerações e para mais pessoas da nossa cidade. E cada vez que a gente vê essas ações chegando na vida das pessoas e transformando, a gente fica motivado e com mais entusiasmo de trabalhar e colocar as ideias em prática. A trajetória do vereador serve de inspiração para muitos outros jovens que, assim como ele, sonham em conquistar seus objetivos de vida e profissionais. Na tribuna, Michel Oliveira disse que a nova geração precisa de políticas públicas para ser protagonista da própria história. Vale a pena lembrar que o jovem e as pessoas, de modo geral, precisam saber e ter em mente os seus direitos e os seus deveres. Sabendo disso, elas vão, com certeza, transformar estas ações em atitudes que vai fazer com que elas busquem, independente de ter o apoio sim ou não, busquem a solução para seus problemas diários, sejam eles simples ou um pouco mais difíceis. E nós estamos aqui para criar essas pontes e que essas pontes elas venham levar as pessoas até a solução de seus problemas e para uma independência de maneira que eles mesmos se apropriem disso e possam criar as suas oportunidades e com isso conquistar os seus sonhos. Skatista há mais de 20 anos, Michel Oliveira usa o esporte como uma ferramenta para a transformação de vidas. Desta forma, junto à Associação de Skatistas de Passo Fundo, o parlamentar pôde concretizar diversas ações sociais. A construção das pistas de skate do Sétimo Céu, da Praça Toqueto, o projeto Conversas Transformadoras, que levou um debate sobre construção de cidadania e protagonismo social para dentro das universidades e dos bairros de Passo Fundo.
também o projeto Semear nas escolas e o projeto Semear Meio Ambiente. Foram projetos também que a gente levou oportunidades para os nossos jovens através dos seus direitos e deveres. O projeto Skate com Vovôs, gerando integração entre os jovens com idosos dos institutos de longa permanência para idosos aqui em Passo Fundo. E também os projetos voltados à fomentação do mercado de trabalho, profissionalização e renda na nossa comunidade. Mas o mandato da 18ª legislatura está apenas começando e muitas pautas ainda serão defendidas por Michel Oliveira nesta mesma tribuna. Por isso, o orador aproveitou o momento para falar sobre o objetivo de criar mecanismos que facilitem a solução das demandas do povo. Aqui na Câmara de Vereadores eu quero respeitar e cumprir a legislação municipal, criando pontes entre o executivo, o legislativo, para com a nossa comunidade, podendo servir como um meio de acesso entre as ações públicas, entre os direitos e os deveres da nossa comunidade, e através dos projetos que estão em andamento, a gente poder fazer uma ampliação dos trabalhos que já realizamos e que foi apresentado durante o nosso grande expediente. Reforçando, estar aqui na Câmara de Vereadores se remete ao compromisso com a comunidade de fazer as coisas acontecerem e ampliar os trabalhos que já estão sendo realizados e que vão beneficiar mais pessoas, outras gerações e a nossa comunidade como um todo. O parlamentar encerrou o pronunciamento dizendo que, assim que possível, vai colocar em prática uma promessa de campanha: implementar a ação denominada de voto verde. Algo que a gente trabalhou em campanha eleitoral, onde, sendo eleito ou não, iríamos plantar uma árvore ou planta, tendo em vista a quantia de votos válidos obtidos nas eleições de 2020. Procuramos assessoria jurídica, tivemos esse apoio de que sim, pode ser realizado, e agora estamos trabalhando, porque como é uma ação que vai envolver diversos locais e também a ideia é envolver diversas pessoas, até para a questão da conscientização com o meio ambiente, preservação e cuidados, a ideia é que assim que possível a gente possa reunir a comunidade, fazer diversos eventos em locais diversos da cidade para implementar o voto verde, que não vai ser uma questão só nessa legislatura. Nas próximas eleições e disputas eleitorais também faremos esta ação. É uma contrapartida positiva com o meio ambiente e com a comunidade. E veja a seguir as proposições aprovadas na primeira plenária da semana. Com a Covid-19 circulando, não espere a falta de ar acontecer para procurar ajuda médica. Se você sentir dor de cabeça, cansaço, tosse, febre, perda de olfato ou paladar, procure um posto de saúde mais próximo para atendimento imediato. Só assim será possível o médico realizar um diagnóstico mais rápido para definir a melhor conduta diante dos sintomas e manter o acompanhamento do paciente. Contra a Covid-19, o atendimento imediato salva vidas. Máscara é para proteger, não para calar. Denuncie. Diga não à violência contra a mulher. Não tolere a violência contra a mulher. Denuncie. Não se cale, denuncie. Denuncie a violência contra a mulher. Você pode fazer a denúncia na Delegacia da Mulher de Passo Fundo, Ministério Público. Sim, Serviço de Informação à Mulher. Ou pelo 180. Realização: Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos. Na semana passada, o Conselho Municipal da Saúde se reuniu para avaliar as ações de enfrentamento à pandemia. E, em razão da piora dos indicadores, o grupo fez algumas recomendações ao município. A mais polêmica diz respeito à realização de um lockdown de 2 semanas em Passo Fundo. Em 2020 nós tivemos 222 e hoje nós estamos com 520 óbitos. Esses são os índices que nos assustam e que fez com que o Conselho já vinha discutindo isso nas plenárias, mas
dia 8 de junho, a gente aprofundou e foi proposto pelo Conselho mesmo, para a plenária, que a gente fizesse essa recomendação para que o poder público, o governo municipal fizesse ações mais contundentes, aonde nós pudéssemos estar evitando essas mortes e tentando segurar a circulação do vírus. E só isso para nós é importante, é conseguir fazer com que o vírus pare de circular. Caso contrário, não adianta nós abrir leitos, ter mais leitos, que isso não vai reduzir as perdas de vida. Quais são as recomendações do Conselho em relação ao lockdown? Como que funcionaria? O lockdown a gente propôs 2 semanas. Claro que tudo isso a gente pode conversar com além do governo municipal, com todas as entidades representativas, tanto das indústrias, comerciantes e das entidades também dos movimentos sociais. Porque isso são vidas que estão sendo. E o que a gente quer é que, de fato, se tenha um fechamento, não só do comércio e dos postos, das farmácias centrais, porque os bairros têm uma farmácia, tem um mercado onde a população pode comprar. Postos de gasolina, se está fechado, para não sair, para não circular, tem que fechar, porque é onde junta as pessoas para tomar, beber, fazer festa, fazer aglomeração. E mais, nós queremos sim que isso seja fechado às 4 entradas de Passo Fundo, porque aí nós temos pessoas de outros municípios que também fazem um lockdown mais menor, de dias menores. Aí o povo, como fecha tudo, eles vêm para Passo Fundo. Aí eles vão para os restaurantes, eles vão para o shopping, eles vão para os postos de gasolina, eles circulam na cidade. E nós, para poder garantir as vidas e garantir uma economia de fato que a gente possa ter, é fazendo um lockdown. E aí a gente chama para que todos possam participar e nos auxiliar. É isso que o Conselho está pedindo. Essas sugestões, elas são elaboradas por técnico? Quem são essas pessoas que integram o Conselho Municipal da Saúde? Nós temos uma pessoa que para nós é a mais técnica, a gente elabora ele com proposta que veio do Conselho e leva para uma professora da Universidade de Fronteira Sul e outras pessoas também, jurídico, que nos dão suporte a tudo isso. Então, quer dizer, nada se faz sem orientação jurídica e sem orientação técnica para a elaboração. E agora, então, vocês aguardam uma resposta por parte do Poder Executivo? Sim, porque a gente está pedindo há muito tempo essa do prefeito ações mais contundentes. Por quê? É o momento de nós parar de circular o vírus e fazer com que, de fato, a gente possa... Eu ontem encaminhei isso para o Ministério Público Estadual. Eles ficaram, a promotora ficou para me dar um retorno hoje. Nós já pedimos uma audiência e aqui para frente a gente vai buscando tudo que nós puder fazer para mostrar para a sociedade, para a população, que nós temos preocupações com isso. E é claro que a indicação de fechamento total das atividades feita pelo Conselho repercutiu em sessão plenária. Confira um trecho das falas dos vereadores Rudinei Candeia e Alberi Grando. Cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul fizeram um estudo que analisou a relação entre isolamento social e o número de óbitos por localidade. Essas estatísticas pegaram pelo índice de mobilidade do Google e foram coletadas de fevereiro a agosto de 2020 em 87 países. Em 27 estados brasileiros e 6 capitais, além de grandes cidades do mundo, como Tóquio, Berlim e Nova York. Sabe qual é a conclusão desse estudo? Não houve nenhuma associação entre diminuição de mortes e isolamento social
em 98% das comparações realizadas. O resultado mais significativo do efeito Fique em Casa ocorreu em 63 dos 3.741 testes, menos de 2%. Portanto, não há base científica nenhuma, e esse é só um dos estudos, já existem estudos estrangeiros, que correlacionem lockdown com melhoria nas condições de saúde durante a pandemia. Eu tenho que apoiar o Conselho. Até porque se fala muito em lockdown, não se tem certeza nenhuma, trabalho nenhum que prove que é favorável ou desfavorável à pandemia. Existem algumas tentativas, como surge às vezes, medicamento que serve, mesmo que é errado. A única coisa que nós sabemos é que o vírus faz o que ele bem entende. Mata quem ele quer, não tem preconceito nenhum. Né? E nós não sabemos ainda como manejar esse vírus. Então, eu imagino que o Conselho, com as suas 32 entidades, boas entidades, eu conheço, né? Eu até o Candeia falava, eu vou fazer um levantamento das entidades todas. Eu quero saber, principalmente, quem é que elas representam, se de fato são dignas de respeito ou não. Eu não tenho nada contra o Conselho, pelo contrário, acho que o Conselho faz o seu papel e deve continuar, porque é a maneira que a comunidade tem de ser representada através dos conselhos. Então, por isso que eu respeito e tenho certeza absoluta. Se o Conselho chegou a essa conclusão, em votação, uma coisa importante, plenário, nós temos que respeitar, sim, com certeza. Agora nós vamos apresentar o conteúdo de duas proposições que foram aprovadas por unanimidade na primeira plenária da semana. O primeiro texto, um substitutivo ao projeto de lei 32 de 2021, prevê a inserção de sistemas de captação e armazenamento de água das chuvas nos novos projetos de edificações públicas municipais. Desta forma, o vereador Wilson Liu espera colaborar para o uso consciente do recurso que está cada vez mais escasso. Nós temos uma lei autorizativa para o município para criar um programa de uso racional da água, que é de 2008. Mas este projeto é um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de ter a captação e reuso da água nas novas edificações públicas. Escolas, hospitais, unidades de saúde, o que quer que seja. Para que o Poder Executivo possa dar exemplo para a comunidade e, através desse exemplo, motivar outras pessoas a também fazerem isso, a fazer o uso racional da água. Não é mais possível nós usar água tratada, que custa caro, para lavar calçada, para lavar carro ou qualquer outra coisa que seja. Para isso, nós temos esse recurso disponível e o município vai dar o exemplo para comover a comunidade. Já do vereador Tadeu Moraes Trindade, foi aprovada uma moção que apoia o conteúdo de 2 projetos de lei que tramitam na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. As matérias modificam a idade para o ingresso nas carreiras da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado. Hoje, o limite é de 25 anos para soldado e 29 para oficiais. A ideia é passar para 35 anos em ambos os cargos. O que a gente quer, na realidade, é uma isonomia com relação à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil. Então são outros órgãos de segurança, tanto do Estado quanto federais, né, que eles já aceitam, então, que os candidatos se inscrevam tendo mais de 30 anos de idade. E isso não iria interferir em nada, né, a capacidade de atuação desses profissionais na área de segurança pública. A gente vê hoje que as pessoas, quando atingem dos 30 aos 35 anos de idade, eles estão no ápice, tanto da sua forma física quanto da forma psicológica. E eles já estão bem adaptados, né, à carreira. Então, sabemos, né, da necessidade de acrescer o nosso efetivo, já tão defasado, né, mas a gente quer também, além dos 35 anos de idade, que a porta de entrada dentro da corporação, tanto da Brigada Militar quanto do Corpo de Bombeiros Militar, seja então como soldado da Brigada. E como nós estávamos conversando, né, isso não vai causar transtorno nenhum para aqueles que já estão nas corporações. Até porque já é alguma coisa garantida em lei, né? Então essas pessoas que forem entrar
com 35 anos ou um pouco menos, eles já sabem, né, que vão ter que fechar o seu tempo de serviço a 30 ou 35 anos de serviço. Então, não vai mudar em nada para aqueles que já estão exercendo a função na Brigada e no Corpo de Bombeiros. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.